Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos, nesse momento, estar orando ao Senhor. Mesmo assentado como você está, você pode curvar a sua cabeça. O nosso irmão Lindomar vai nos conduzir a Deus nessa palavra de oração. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, seja dado exclusivamente ao Senhor. Nós estamos felizes, meu Deus, estamos alegres por participar, Pai, de uma noite tão especial como essa. Uma noite, Senhor, em que essas famílias, Pai, assumem um verdadeiro compromisso com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, abençoá-los. E que só a morte, Senhor, será o motivo da separação desses casais. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada marido, que o Senhor possa abençoar cada esposa, que o amor que eles sentem um pelo outro, Senhor, seja um amor santo e verdadeiro. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre esses casais aqui presentes e por muito mais o Senhor fará, pois eu creio em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra, ela tem como objetivo direto os noivos e as noivas aqui presentes, mas ela também abrange, ela chega a todos, ela chega até você também. E nós não vamos pensar em um texto apenas, mas nós vamos trabalhar dentro de alguns textos de uma forma bem rápida e sucinta, extraindo algumas verdades, algumas lições muito importantes para esse momento. E eu quero pensar com você sobre o meu casamento nas mãos de Deus. Que você possa parar nessa noite, tanto você que está aqui na plataforma, no altar, como você que está sentado, que já tem uma vida conjugal, possa estar refletindo sobre aquilo que você vai estar escutando nessa noite da parte do Senhor. Primeiramente, eu quero que você compreenda que o fato de seu casamento estar nas mãos de Deus não isenta que você, não o isenta como casal de passar por crises, de enfrentar crises. As crises dentro do relacionamento conjugal, elas em alguns momentos são inevitáveis. E às vezes, num primeiro momento, elas são inadministráveis. Essa é a grande verdade. O pastor batista Luiz Saião, certa feita em uma mensagem, disse: o casal que não briga mais é porque já chegou ao fim. Saião, em sua palavra, em sua ministração, ele não estava querendo dizer que o casal deve ter brigas no sentido de agressão física ou de agressão verbal. Ele estava dizendo que o casal, ele vez por outra, precisa discutir sobre algumas questões. Ele precisa, em alguns momentos, confrontar um para com o outro. O cônjuge deve confrontar o outro em algumas situações, em algumas questões. Porque se isso não ocorre mais, a indiferença, ela está instaurada dentro do relacionamento. E a indiferença é algo terrível dentro do relacionamento. Pessoas que simplesmente fecham os olhos diante das coisas absurdas que acontecem dentro do relacionamento. Simplesmente preferem não olhar mais para aquilo, não dar atenção para aquilo. A indiferença é algo terrível dentro do relacionamento. Queridos, existe uma frase que eu acho maravilhosa de Josué Gonçalves. Ele diz: a tecnologia trouxe para perto o que estava longe, mas levou para longe o que estava perto. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos casais, infelizmente, têm usado da internet como algo maléfico para o casamento, para a relação conjugal. E você pode observar isso com muita clareza. Através de um clique você tem acesso a tantas coisas, a uma variedade de coisas. Então, de fato, aquilo que estava distante veio para perto, mas aquilo que estava perto foi para longe. Porque essa tecnologia, através das redes sociais, das mídias sociais, tem contribuído para que casais se afastem cada vez mais e mais. Os dois ali, mas totalmente distantes um do outro. Queridos, eu quero
trabalhar nessa noite de forma bem sucinta 4 destaques. Quando eu penso sobre a ideia de que meu casamento, ele está nas mãos de Deus, eu preciso primeiramente entender que Deus, ele deve ser o centro do meu casamento. Se Deus, ele não ocupar a centralidade do nosso casamento, querido, o casamento está fadado ao fracasso. Deus, ele quer ter a primazia, ele não trabalha com o segundo lugar. Ele tem que estar ocupando o lugar central dentro do matrimônio, compreenda bem isso. A presença de Deus é o principal ponto para o sucesso de um casal. O casal precisa compreender que amar a Deus acima de tudo, até mesmo acima do cônjuge, é o que a Bíblia Sagrada nos orienta, é aquilo que a Bíblia Sagrada nos ordena, melhor dizendo. Eu preciso amar o meu cônjuge, porque se eu amar o meu cônjuge da forma como Deus quer, vai simplesmente refletir o amor que eu tenho para com Deus, e porque eu amo a Deus, eu consigo amar o meu cônjuge. Certa feita, um colega pastor, ele questionado a respeito do relacionamento conjugal, o colega disse: pastor, o senhor já sentiu vontade de bater na sua mulher alguma vez? E ele disse: não, de bater não, mas de matar de vez em quando eu tenho vontade. Pastor, como é que pode um negócio desse? Era só vontade, viu, irmão? Nós precisamos entender que Deus, ele tem que ocupar o lugar central da nossa vida, do nosso relacionamento conjugal. Precisamos amá-lo, precisamos ter Deus em primeiro lugar em tudo na nossa escala de valores. O segundo destaque que eu quero fazer, olhando para o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, é onde o autor aos Hebreus vai falar sobre o leito, dizendo que esse leito conjugal, ele deve ser imaculado. Isso é muito importante para a vida de um casal. Infelizmente, nós nos deparamos com uma triste realidade. Eu estava acompanhando algumas reportagens e observando como a coisa ela está se comportando de um tempo para cá. E um dado em um jornal a respeito de uma situação no Japão. No Japão, o índice de natalidade ele está diminuindo cada vez mais por conta de que os homens eles estão simplesmente desfrutando de um mundo através dos hologramas, onde eles têm o acesso a uma mulher, segundo eles, perfeita, escultural. Eles compram bonecas para que essas bonecas infláveis, essas bonecas parecendo realmente uma pessoa, essas companheiras fiquem em suas casas e eles estão vivendo dessa maneira, não buscando mais o relacionamento, não buscando mais isso que Deus deixou para o homem e a mulher. Querido, infelizmente muitos homens, eles têm visto o relacionamento conjugal chegar ao fracasso por conta da pornografia. Muitos homens mergulhando nesse ambiente, nesse mundo, não mais buscam a sua companheira, buscam saciar-se em outro lugar. O autor aos Hebreus aqui, ele chama a nossa atenção a respeito desse leito conjugal. E ele diz que esse leito deve ser imaculado. O homem, ele tem que entender que a sua esposa, desculpe a expressão, ela não é um saco de esperma. O homem, ele tem que compreender que a sua companheira é um presente dado por Deus. E ele tem que honrar a sua esposa. Ele tem que zelar pelo leito. Queridos irmãos, um terceiro destaque que eu faço aqui, olhando para a carta de Paulo aos Colossenses, também ele fala, Pedro fala na sua carta a respeito desse assunto. Ele nos chama a atenção para quê? Um casamento que está nas mãos de Deus, ele precisa ter a compreensão de que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. Eu gostaria que você, não só quem está aqui no altar, mas você que está aí, com a sua esposa do lado, com a sua companheira,
olhe para ela nesse momento. Por gentileza, faça isso. Olhe para ela. Diga para ela, olha, a Bíblia está dizendo que você tem que ser submissa. Pode falar, irmão, não vai ter briga hoje não. É a Bíblia que está dizendo. Se ela se zangar, você diz para ela ir brigar com Deus. Submissão não é escravidão. A expressão, a origem, vem da língua grega, o potássio é a expressão, não num sentido de escravidão, mas num sentido de lado a lado, de companheirismo. Eu sempre gosto de focar no diálogo para o casal, para que os dois eles resolvam quaisquer situações que sejam através do diálogo, da conversa. Logicamente, sabendo que sempre o homem, ele tem que ter o quê? Da parte da mulher? A garantia da sua submissão. Irmã, imagine comigo por um momento. A Bíblia diz que o homem ele é o cabeça da casa, é isso? Amém? Imagina uma casa com duas cabeças, irmão. Isso é um monstro. Imagina só, querido, se ao invés da igreja ser submissa a Jesus, imagina Jesus sendo submisso à igreja. Não tem lógica, não tem coerência. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa ao Senhor. Agora eu gostaria, amada irmã, da atenção do seu marido. Olhe um para o outro aí. Agora é com você. Aqui o apóstolo Paulo ele vai nos orientar a respeito de um casamento nas mãos de Deus, dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pastor, você está de brincadeira, não dá para fazer isso não. Continue olhando para a sua mulher. Você, marido, tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E o que foi que Jesus fez pela igreja? Morreu. Se preciso for, marido, continue olhando, não fuja não. Se preciso for, você vai ter que morrer por ela. Pastor, estou fora desse negócio. Demais, né, Lindomar? O texto bíblico de Paulo aqui aos Efésios, capítulo 5, verso 28, 29, vai nos deixar claro que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, que o marido deve amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Querido, nós nos cuidamos. Imagine só, Paulo está dizendo, olha, marido, você tem que amar a sua esposa como você ama o próprio corpo. Eu tenho certeza que todos, quando vieram para cá, pelo menos as mulheres foram umas 3, 4 vezes no espelho conferir como é que estava o visual, né? Só que os homens também, ultimamente, eles estão bem vaidosos. E eu tenho certeza que você tem cuidado do seu corpo. Você, de forma alguma, anda se automutilando. Você anda se mutilando. Você sai daqui, taca a cabeça na parede. Você faz alguma coisa que vai trazer prejuízo para o seu corpo? Não. Você toma banho. Tem alguns que tomam menos do que os outros, mas está valendo. Tem gente que passa ali o desodorante, aquele perfume. Se cuida. Você cuida do seu corpo. Então Paulo está dizendo, como você ama o seu corpo, ame também a sua esposa. E aqui, amados irmãos, caminhando para o final dessa palavra, Paulo ele diz que os dois, no verso 31 aos Efésios, eles se tornariam uma só carne. Eles se tornariam uma só carne. Irmãos, isso aqui é bem delicado. Por que é bem delicado, pastor? Porque, às vezes, um quer se sobressair em questões diversas. Nós precisamos observar alguns detalhes rapidamente. Existem pais que querem viver o casamento dos filhos. E infelizmente existem filhos que permitem isso.
que os pais entrem, né, no relacionamento conjugal dos filhos. Queridos, os dois se tornaram uma só carne, iniciou-se uma família. Agora é com vocês. Não é que você não possa dar conselho, não possa dar orientações, mas você tem que deixar os seus filhos à vontade. Infelizmente, existem maridos que comparam as suas esposas à mãe. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum santo que faz um negócio desse, tem? Não, a minha mãe não chega nem lá, nem perto. A minha mãe faz um cozidão. Tu nunca aprendeu a fazer o cozidão que a minha mãe faz. Tu não sabe lavar roupa, tu não sabe qual é o amaciante. Queridos, uma vez eu tive que dizer para um rapaz, para um cidadão: meu amigo, acorda, tu não casou com a tua mãe. E a gente tem que entender isso. Os dois se tornam uma só carne, agora é com eles. Amados irmãos, eu quero deixar aqui uma sugestão de 2 filmes muito importantes: Compromisso Precioso e A Prova de Fogo. Se você tiver a oportunidade, pare um momento para poder assistir esses filmes com a sua esposa, com o seu marido, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que de fato o seu casamento ele possa estar nessa segurança, nessa certeza de que ele está de fato nas mãos de Deus. Quero convidar você mesmo assentado como está, a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Deus Santo, Pai bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e majestoso nome. Nós rendemos graças ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio de podermos nos alegrar nessa noite juntamente com esses irmãos, com esses casais. Que o Senhor, meu Pai, abençoe-os ricamente, Deus bendito. Ou melhor, que o Senhor continue os abençoando, Pai bendito. Deus querido, Pai eterno, nós louvamos e celebramos o Teu santo e majestoso nome, Pai, nessa noite, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém e amém.